Claro. Vamos lá, então. Fica à vontade. Já vamos mudando os slides. Está aparecendo na tela os slides aí? Sim, sim. Só não está aparecendo em tela cheia. Tá, eu vou colocar em tela cheia. Eu só vou, padre, eu só vou pedir para o senhor o comecinho dos slides, é que eu tenho que permitir o pessoal que ainda está pedindo para entrar. Não, tranquilo, Aí tranquilo, eu já mudo para a tela cheia daqui a pouquinho, tá bom? tranquilo, fique em paz. Então, o tema dessa aula de hoje é justamente o ano litúrgico e os objetos litúrgicos. Então, a gente vai focar mais no ano litúrgico e depois nós vamos passar para os objetos, né, para os objetos litúrgicos. Justamente porque a liturgia, ela está no centro, vamos dizer assim, da nossa vida cristã. É pela liturgia que nós celebramos a fé, é pela liturgia que nós celebramos a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, a liturgia, ela é um resumo de tudo aquilo que nós vivemos e acreditamos. Existe uma frase em latim, eu sou péssimo no latim, mas que é uma frase que resume, acho que eu posso dizer assim, que resume a liturgia, que é lex credenti, lex orandi, ou seja, o que a igreja acredita, a igreja reza, né? Então, o que a igreja crê, a igreja reza. E o ano litúrgico, ele é um resumo daquilo que a igreja acredita, né? Em todo o ano litúrgico, nós vivenciamos o mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo na sua integridade, né? Então, pode passar o slide. Isso. Então, tá no português de Portugal aí, então não estranhe, tá bom? Porque eu peguei do site do Vaticano. Esse trecho que eu vou ler é um trecho da Sacrosanto Concilium, um documento do Concílio Vaticano II, que diz o seguinte: a liturgia, pela qual, especialmente no sacrifício eucarístico, na missa, se opera o fruto da nossa redenção, contribui, em sumo grau, para que os fiéis exprimam, manifestem na vida e manifestem também aos outros o mistério de Cristo e a autêntica natureza da verdadeira igreja, que é simultaneamente humana e divina, visível e dotada de elementos invisíveis, empenhada na ação e dada à contemplação presente no mundo, e ainda que peregrina, mas de forma que o que nela é humano se deve ordenar e subordinar ao divino, o visível ao invisível, a ação à contemplação, e o presente à cidade futura que buscamos. Pode passar? A liturgia, ao mesmo tempo que edifica os que estão na igreja, no templo santo do Senhor, em morada de Deus, na morada de Deus, no Espírito Santo, até a medida da idade da plenitude de Cristo, robustece de modo admirável as suas energias para pregar Cristo e mostrar à igreja, aos que estão fora, como sinal erguido entre as nações, para reunir à sua sombra os filhos de Deus dispersos, até que haja um só rebanho e um só pastor. Então, isso, na verdade, é um resuminho sobre o que é a liturgia. Então, a liturgia, ela é o ápice do culto cristão, né? E ela é aquilo que nós orientamos para ela a nossa fé. Então, lembre-se dessas palavrinhas em latim que o padre falou. Lex orandi, lex credenti. A lei da oração é a lei da fé, do credo, ou seja, a igreja reza o que ela acredita.
Se a igreja está rezando alguma coisa, significa que ela acredita naquilo que ela reza, né? E muitas vezes foi até o contrário que aconteceu, né? Se nós formos pegar na história da igreja, muitos dogmas foram colocados a partir do momento em que a igreja rezava aquilo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu até coloquei aí em um dos slides o dogma de Maria Mãe de Deus, Theotokos. Ele foi definido só no século V, no ano 431, como dogma de fé. No entanto, desde o segundo século, os cristãos já rezavam a oração, aquela oração, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Então, desde o primeiro século, a igreja, do segundo século, a igreja crê que Maria é mãe de Deus. Na verdade, desde os apóstolos, né? A igreja crê nisso, mas formulada, né? Como uma oração. E os cristãos rezavam essa oração, a vossa proteção, desde o segundo século. No entanto, ela só foi promulgada como dogma de fé no ano de 431, no Concílio de Éfeso. Então, para vocês perceberem que a oração da igreja, o que a igreja reza, é o que a igreja acredita, né? Então, voltamos àquela regra, lex orandi, lex credenti. A igreja, a lei da oração é a lei da fé. Nós só rezamos aquilo que nós cremos. Nós não podemos rezar algo que nós não cremos. Pode passar, por gentileza? Então, agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre o ano litúrgico. Esse círculo aí é muito comum. Nós vemos nas nossas paróquias, né? Principalmente nas salas de catequese, que vai falar sobre os ciclos do ano litúrgico, dos ciclos da igreja, né? Então, o ciclo do Natal, o tempo comum, o da Páscoa, etc. e tal. Então, só para nós termos uma visualização, né? Pode passar. A Sacrosanto Concílio número 102. A Santa Mãe Igreja considera seu dever celebrar, em determinados dias do ano, a memória sagrada da obra de salvação do seu divino esposo. Em cada semana, no dia a que chamou domingo, domingo significa o dia do Senhor, celebra a ressurreição do Senhor, como celebra também uma vez no ano a Páscoa, a maior de todas as solenidades, unida à memória de sua paixão. Distribui todo o mistério de Cristo pelo correr do ano, da encarnação e nascimento, à ascensão, ao Pentecostes, até a expectativa feliz, da feliz esperança e da vinda do Senhor. Com esta recordação dos mistérios da redenção, a igreja oferece aos fiéis as riquezas das obras, os merecimentos do seu Senhor, a ponto de os tornar como que presentes a todo tempo para os fiéis em contato com eles, se encham de graça. Ou seja, basicamente no ano litúrgico nós celebramos a vida de Jesus. Desde a sua encarnação, que nós celebramos lá no dia 25 de março, embora não seja o começo do ano litúrgico, né? Mas desde a sua encarnação até a sua paixão, morte e ressurreição, que é o ápice do ano litúrgico, e depois disso, a sua segunda vinda, que nós celebramos também no Advento. Então veja que é um ciclo que se fecha. Nós iniciamos com o Advento, com o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos até a sua paixão e esperamos a sua nova vinda de novo no Advento. Então veja que é algo perfeito. O ano litúrgico é inspirado por Deus, obviamente, né? Nós acreditamos nisso. Justamente pelo fato de que inicia e se encerra também em nosso Senhor Jesus Cristo. Então começa com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo e se encerra com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele é a razão da nossa fé, da nossa existência enquanto cristãos. Pode passar. E eu achei interessante colocar aqui
o anúncio das solenidades móveis. O que é isso? No dia da Epifania do Senhor, a igreja convida a cada um de nós, é claro que vai de padre para padre, né? Tem padres que fazem, tem padres que não fazem. É opcional. Antes era algo obrigatório, vamos dizer assim, né? Mas hoje é opcional. Então, tem padre que faz, tem padre que não faz. Que são os anúncios, o anúncio das solenidades móveis, que é justamente no dia da Epifania do Senhor que se fala. Então, nós vamos ler esse anúncio. Pode passar, por gentileza? E conforme for acabando o texto, pode passar para o outro também. E o texto diz o seguinte: Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós até a sua vinda no fim dos tempos. Ou seja, o que significa isso? Que desde o princípio a glória do Senhor se manifesta e a glória do Senhor há de se manifestar até o fim dos tempos. Até a segunda vinda, que é a glória definitiva de nosso Senhor Jesus Cristo, a glória do Senhor se manifesta. Nos ritmos, veja bem, nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. Então, nós vivemos os mistérios da salvação nos ritmos e vicissitudes da nossa vida. Nós incorporamos o calendário litúrgico dentro do calendário civil. E aí eu vou usar duas palavrinhas em grego, mas vocês vão entender o que o padre está querendo dizer. Em primeiro lugar, nós temos o Cronos. Cronos é o tempo cronológico, é o tempo eu estou sem relógio hoje. É o tempo cronometrado em relógio. Dias, meses, anos, décadas, séculos, etc. e tal. E nós temos também o Kairos. Kairos é o tempo da graça de Deus. É complicado de entender isso, tá? Mas é um tempo sem tempo. É um tempo que está além da nossa compreensão temporal. Então, o ano litúrgico, ele faz o quê? Ele incorpora o Kairos, que é o tempo da graça de Deus, dentro do Cronos. Então, no calendário civil que continua rodando, nós celebramos o Kairos, que é a graça de Deus dentro do ano litúrgico. O centro de todo o ano litúrgico, vejam bem, isso é muito importante, é o tríduo do Senhor, crucificado, sepultado e ressuscitado. Esse anúncio é desse ano, então foi feito no começo do ano. Que culminará no domingo de Páscoa este ano, a 20 de abril. Ou seja, o centro de todo o ano litúrgico, nós vamos falar sobre isso, é a Páscoa do Senhor. Pode passar. Em cada domingo, Páscoa semanal, então o domingo ele tem uma dimensão muito importante também para nós. A Santa Igreja torna presente este grande acontecimento no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor procedem todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da quaresma, a 5 de março. A ascensão do Senhor a 1º de junho. Pentecostes, 8 de junho. Corpo e sangue de Cristo a 19 de junho. Pode passar. O primeiro domingo do Advento, isso ainda não aconteceu, vai acontecer agora, ocorrerá no dia 30 de novembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo, que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, esse anúncio das solenidades móveis que nós acabamos de ouvir e que pode ter sido proclamado na solenidade da Epifania do Senhor,
ela nos mostra que o centro de tudo é a Páscoa do Senhor. O mistério pascal, que nós celebramos em toda a liturgia. Toda missa nós celebramos isso. Seja a missa do Advento, seja a missa do Natal, da Páscoa, da Quaresma. Nós celebramos uma missa do tempo comum, uma missa de semana do tempo comum. Nós celebramos isso, né? A vitória de Jesus sobre o pecado e a morte. A sua Páscoa. Mistério pascal. Né? Tanto que a oração segunda vai falar, celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida, o cálice da salvação, e etc. e tal. Então, tudo se converte à Páscoa do Senhor. E por isso a Páscoa e o Tríduo Pascal são as celebrações mais importantes do ano litúrgico. Pode passar. Então, agora nós vamos ver cada ciclo e tempo litúrgico, com as suas características. Então, o ciclo do Natal, Advento e o Natal, pode passar. O primeiro ciclo do ano litúrgico é o Advento e o Natal. Como nós ouvimos nas proclamações de solenidades móveis, esse ano que se iniciará a 30 de novembro, dia de Santo André. E também 2 anos da minha ordenação diaconal. O Advento celebra a dupla espera. Então, no Advento, muitas vezes nós resumimos, e de uma maneira muito errônea, né? Advento é a preparação para o Natal. Não. Também é, mas não somente. Então, o Advento ele celebra uma dupla vinda. Até o dia 16 de dezembro, ou seja, de 30 de novembro a 16 de dezembro, a liturgia se fixa em celebrar a grande espera, aí está escrito errado, eu escrevi errado, da segunda vinda de nosso Senhor. E eu peguei um pedacinho, um um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, que diz assim: a partir da ascensão, a vinda de Cristo na glória está iminente, ou seja, pode ser a qualquer momento, mesmo que não nos pertença saber os tempos ou os momentos em que o Pai determinou com a sua autoridade. Este advento escatológico significa no fim dos tempos, né? Então, tanto que tem uma matéria na faculdade que nós chamamos de escatologia, ou seja, a matéria sobre o fim dos tempos. Pode realizar-se a qualquer momento, ou seja, a segunda vinda. E isso eu aprendi na faculdade, nós não podemos falar a volta de Jesus. Isso eu falo sempre nas missas, né? Quem ouve a homilia sabe. Porque só pode voltar alguém que foi embora. E nós não cremos que Jesus foi embora. Né? Então, ele continua, ele permanece no meio de nós. Mas ele virá uma segunda vez. Isso faz parte do credo da igreja. A igreja acredita que ele virá uma segunda vez. Quando? Não sabemos. Né? Esse foi o tema, inclusive, da liturgia dessa semana, né? Que foi a liturgia o tema da liturgia, que foi justamente a vigilância, né? Nós não sabemos o dia, nem é quando o Senhor vai voltar. Mas ele vai vir. Então, esse tema escatológico está presente em toda a primeira fase do Advento e nos faz relembrar que o Senhor virá uma segunda vez para julgar os vivos e os mortos. Tanto que todas as leituras vão falar nesse sentido da vigilância, da espera, do Senhor que vem, e tem a figura de João Batista, que é muito incisivo, né? Ele virá com a pá na mão, ele vai arrancar todo o mal pela raiz, e etc. e tal. Vemos muito a figura de Isaías falando do fim dos tempos, né? Tem até uma leitura que fala que a criança brincará com o urso, com o leão, etc. e tal, para mostrar a renovação que haveria na vinda do Messias, que nós cremos ser essa segunda vinda. Pode passar.
O segundo ciclo do Advento, que é do dia 17 de dezembro ao 24, é a grande novena litúrgica do Natal, pois é a espera ansiosa da primeira vinda, ou seja, do Natal do Senhor. Então, só a partir do dia 17 de dezembro é que nós celebramos na liturgia essa espera do Natal do Senhor. É o tempo em que a igreja recorda principalmente, através dos evangelhos e das antífonas, a vinda do Messias esperados por todos, que nasceu em Belém para salvar todo o gênero humano. É um tempo marcado por uma espera alegre e ansiosa pelo Senhor que nasce no presépio. Então, olha que interessante. De um modo todo particular no Evangelho, tanto do dia 17 ao dia 24, nós vamos ouvir partes do Evangelho da infância de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, segundo São Lucas, que vai nos apresentar a origem de Jesus, né? E encaixar Jesus no tempo e na história, para mostrar que Jesus ele não nasceu em um tempo alheio ao nosso. Não, mas ele nasceu no tempo, ele se encarnou no tempo, ele se encarnou na história, ele se encarnou no espaço, na matéria, como o Dom Maurício gosta muito de falar, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é alheio a nós, mas ele se encarna numa época, numa cultura, num país, num ventre, que é o ventre puríssimo de Nossa Senhora, né? Então, e é essa doce espera que nós celebramos. Segunda fase do Advento. Então, o Advento ele é marcado por isso, né? Por essa espera. Seja a espera do Senhor que virá uma segunda vez, seja pela espera do Senhor que nasce no presépio em Belém. Pode passar. O tempo do Natal, gente, isso é muito importante. Embora seja mais para os padres, né? Inicia-se com a missa da vigília do Natal, à tarde do dia 24. Então, na tarde do dia 24, celebra-se a vigília do Natal. Não pode se confundir essa missa da tarde do dia 24 com a missa da noite do Natal, que é a missa mais solene. Embora celebrem o mesmo mistério, a missa da vigília se celebra até às 18 horas. À noite, deve-se celebrar a missa da noite, que é a principal missa deste tempo. Tanto que o salmo responsorial, que é tirado, o refrão do salmo, ele é tirado do Evangelho de São Lucas, do anúncio dos anjos aos pastores, hoje nasceu para vós o Salvador. E o hoje na liturgia, ele não é algo do passado, mas é algo atual. Hoje nasceu para nós o Salvador. Então, a missa da noite do Natal, ela é a mais importante desse ciclo do Natal. Nesse ciclo, celebra-se o menino na manjedoura, o Deus feito homem. E isso que é o mais bonito, né? É o início da kenosis de Deus. Na verdade, se dá no esvaziamento de Deus. Isso se dá no dia 25 de março, que nós celebramos, né, na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, no seio puríssimo de Nossa Senhora. Mas no Natal é uma coisa visível, torna-se visível a humilhação de Deus. Porque nós vemos numa manjedoura, e olha que interessante, gente, esse dado é muito importante para nós. Hoje nós vemos a manjedoura como lugar do menino Jesus. No entanto, originalmente, manjedoura é o lugar onde os animais comem. Por isso que era com palhas, por isso que tinha palhas na manjedoura. O que isso significa para nós? Que Jesus, desde o seu nascimento, se faz alimento para a humanidade. Olha que profundo, olha que bonito, né? Desde o nascimento de Jesus, ele se faz alimento. E nasce onde? Em Belém. O que significa a palavra Belém? Casa do pão. Então, é muito profundo tudo isso. E embora a Páscoa ela seja extremamente mais importante,
Mas o Natal, para nós, ele tem um caráter mais carinhoso, justamente pelo fato de que nós só se a pessoa for psicopata, né? Mas todo mundo se alegra em ver um recém-nascido, né? Ou se alegra em receber a notícia de um recém-nascido, porque isso remete a nós ternura, o amor materno, o cuidado, né? Então, o Natal ele carrega isso dentro de nós, essa alegria de um Deus que vem ao nosso encontro. Pode passar. As festas do ciclo do Natal. Então, primeiro, como eu disse no começo, né? 1º de janeiro, a solenidade de Santa Maria Mãe de Deus. Muito importante. Não existe missa de Ano Novo. Visto que o Ano Novo Civil não interfere em nada na liturgia. O que se celebra é a missa da solenidade de Santa Maria Mãe de Deus. O dogma que foi decretado pela Igreja em 431 no Concílio de Éfeso, mas que desde o século II os cristãos celebram. Pode passar. Dia 6 de janeiro, ou no domingo depois de Santa Maria Mãe de Deus, solenidade da Epifania do Senhor. Enquanto no Natal celebra-se a manifestação do Senhor ao povo de Israel, a Epifania celebra a manifestação pública de Jesus a todos os povos da terra, representados pelos magos do Oriente, que, segundo a tradição, representam todos os povos que são guiados pela estrela, que é o próprio Jesus. Então, a Epifania é uma das solenidades que é muito importante também dentro do ciclo do Natal. E o próximo, que é justamente a festa do batismo do Senhor, que encerra o tempo do Natal e começa o tempo comum. A festa ou solenidade depende muito. Se cai no domingo é solenidade, se cai durante a semana é festa. Do batismo do Senhor pode acontecer tanto no domingo após a Epifania, quanto na segunda-feira seguinte. Segundo o ciclo do Natal, que mostra esse esvaziamento de Deus até chegar a ser um de nós, a festa do batismo coloca Jesus na fila onde todos nós devemos passar, que é o batismo. E ali acontece a primeira manifestação visível da Trindade, porque o Filho sendo batizado, o Pai fala: "Este é meu Filho muito amado, escutai-o", e o Espírito desce em forma de pomba sobre Jesus. Então é a primeira manifestação visível da Trindade. Pode passar. Entrando no ciclo da Quaresma e da Páscoa. Pode passar. A Quaresma, vamos falar só um pouquinho sobre a Quaresma. Ela é mais que uma simples preparação para a Páscoa. Mas é um tempo forte de penitência e de chamado. Isso eu sempre estou focando nas minhas homilias, né? Isso nós temos na quarta-feira de cinzas. Um chamado que São Paulo fala isso. Deixai-vos reconciliar com Deus. A obra da reconciliação, irmãos e irmãs, a obra do perdão dos pecados, do arrependimento, é sempre de Deus. No entanto, somos nós que aderimos ou não a esse chamado de Deus, a reconciliação. Mas a obra é sempre dele. Parte dele nos chamar a sermos pessoas reconciliadas com ele. Por isso que no tempo quaresmal, 2 aspectos são fundamentais segundo a Sacrosanto Concilium, que é o documento do Vaticano II. O primeiro, a preparação para os catecúmenos do batismo, ou a recordação do batismo para nós que já somos batizados. E o segundo ponto é a penitência e os jejuns propostos pela igreja. Pode passar. A recordação do batismo que se dá pela liturgia, que sempre nos apontará algo que nos remeta a essa realidade de mudança de vida, que requer o batismo, ou requer da vida daquele que é batizado.
né? Então, para ser batizado, precisa ter esse desejo de uma mudança de vida. Já a penitência, ela é uma obra necessária para bem viver a quaresma. Penitência não significa apenas se poupar de algum alimento ou de alguma prática, mas se propor a deixar de lado tudo aquilo que nos afasta de Deus e de sua vida divina. Então, a penitência, ela deve surtir efeito em nós. Se ela não surtir efeito em nós estamos fazendo ela de uma maneira errada. Eu sempre costumo falar isso, né? Quaresma não é dieta. Senão, se for só deixar de comer doce, deixar de tomar refrigerante, é claro que, repito, isso é muito importante. As práticas quaresmais da penitência é muito importante, são muito importantes. No entanto, nós não podemos resumir a isso. Isso deve gerar frutos em nós. Se não gera frutos, não adianta, né? É a mesma coisa, por exemplo, eu falar assim, eu vou deixar de beber cerveja. Para mim não vai adiantar nada, porque eu já não bebo cerveja mesmo, já não gosto. Então, seria uma coisa inútil para mim, né? Então, essa penitência que vai além da penitência corporal, né? Ela tem que ser uma penitência do espírito, para se colocar diante do Senhor. As 3 práticas quaresmais, que nós ouvimos na quarta-feira de cinzas: oração, jejum e esmola. Pode passar. A Semana Santa, ou então como era chamado pelos antigos de Semana Maior, pode passar. A Semana Santa é a semana de maior intensidade nas celebrações litúrgicas, pois nós celebramos o mistério central da nossa fé. Ela se inicia com o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, cuja comemoração celebra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Domingo de Ramos. Também neste domingo já se celebra o Domingo da Paixão, tendo em vista o Evangelho da Paixão lido já neste dia. Então, a Semana Santa, ela se inicia com o Domingo de Ramos, que é a entrada triunfal e pública de Jesus em Jerusalém, como Messias. No entanto, a parte da entrada de Jesus em Jerusalém é só a primeira da missa, porque a maior parte da missa é justamente a entrada, a celebração da paixão do Senhor. Tanto que tudo se volta depois, desde a oração inicial, ou a oração coleta, até a bênção final, se volta justamente para a paixão do Senhor. E durante a Semana Santa, são várias as expressões da espiritualidade cristã e da oração vivida nas comunidades. Então, tem comunidade que faz procissão do encontro, tem comunidade que faz, como nós fizemos aqui, né, esse ano, o ofício das trevas, tem comunidade que faz via sacra, tem comunidade que faz o canto da Verônica, missas penitenciais, procissões penitenciais. Então, são várias as práticas da Semana Santa. O importante é que a Semana Santa, para nós, é a semana maior, né? Tanto que eu falo que a Semana Santa tem um cheiro diferente, né? Quando nós estamos chegando perto da Semana Santa, e na própria Semana Santa, ela tem um ar diferente, né? Porque é algo sublime, nós estamos no centro da nossa fé. Pode passar. Passa o Tríduo Pascal. Então, o Tríduo Pascal é o coração do centro, é o centro do coração litúrgico da igreja. Nós celebramos o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É o coração da igreja. Inicia-se com a celebração da ceia do Senhor. Em latim, essa missa é chamada de In Cena Domini, ou seja, na ceia do Senhor, onde se celebra a instituição da Eucaristia, do sacerdócio e do lava-pés. Então, o Tríduo Pascal começa com a missa da instituição da Eucaristia, do sacerdócio e do lava-pés, na Quinta-feira Santa.
E é uma missa que essa Semana Santa foi minha primeira, né? Como padre. E eu posso dizer que é uma missa que, bom, para mim sempre foi, mas esse ano teve um tom diferente, extremamente emocionante. Porque quem vivencia de fato o Tríduo Pascal consegue perceber isso, né? Começa a Quinta-feira Santa num tom de uma alegria, mas é uma alegria mais resguardada. É uma alegria de uma festa mais com um tom de despedida. E aos poucos na liturgia nós vamos vendo essa decadência de humor, vamos dizer assim, né? Então começa com a grande alegria da Páscoa do Senhor, começa da ceia do Senhor, começa, tanto que entoamos o glória, toca os sinos, mas depois vai tomando um tom de despedida, né? Tanto que o canto da comunhão de Quinta-feira Santa, e isso sempre nas comunidades que eu estou, eu faço questão que seja esse, né? Que já está na tradição do coração das pessoas, né? Aquela música que é muito bonita, mas ao mesmo tempo é muito triste. Eu quis comer esta ceia agora, pois vou morrer, já chegou minha hora. Comei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Então percebam, é um tom de despedida. E termina no silêncio. Não tem bênção final, não tem dia em paz. É quieto. Se entra na penumbra da Sexta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa, a igreja se reveste de luto, pois celebra a paixão do seu Senhor. É dia de jejum, abstinência de carne, dia de silêncio, dia de oração. A celebração litúrgica, que não é uma missa, é uma celebração litúrgica, é marcada pelo silêncio e pela modéstia. Então, aquela famosa frase, né? Quanto menos, melhor. Na Sexta-feira Santa é assim, quanto menos aparecer, é melhor, porque é uma celebração muito modesta, marcada pelo silêncio. Tanto que tem pouquíssimas músicas na celebração da Paixão do Senhor. Né? São poucas as músicas que tem. Por quê? Porque é uma celebração de silêncio, de interiorização. Ela começa de uma maneira muito interessante. O padre chega, quando tem diácono, também um diácono, não faz reverência para o altar, mas se prostra, deita no chão. Nesse sentido da doação do Cristo por nós. Depois, já se inicia, não tem boa tarde, por isso que eu sempre falo para o comentarista, né, da Sexta-feira Santa, se nada de boa tarde, sejam bem-vindos, nada de alegria, não é dia feliz, Jesus está morto. Né? Nós celebramos a paixão do Senhor. É dia de guardar silêncio, né? E é aquilo, o menos é mais importante. Na Sexta-feira Santa é assim. Depois do Sábado Santo, domingo de Páscoa, se quiser pular, falando boa noite, seja bem-vindo, fique à vontade. Mas Sexta-feira Santa é dia de silêncio. Numa paróquia que eu fiz pastoral, é até engraçado, né? Eu lembro que na Sexta-feira Santa, uma pessoa, o comentarista, ele, boa tarde a todos, é com muita alegria que nós celebramos hoje a Paixão do Senhor. Gente, não é com alegria, não tem alegria. É uma coisa mais silenciosa, né? Enfim. E no sábado, a igreja permanece junto ao sepulcro do seu Senhor, em silêncio, meditando a sua paixão. Pode passar. Então, o tempo pascal. Pode passar. A Páscoa do Senhor é o ápice da vida da igreja. É o ponto de partida. Então, a igreja nasce da Páscoa do Senhor e é o ponto de chegada. Porque tudo converge para ela. É o momento
do ápice, é o momento ápice da vida litúrgica da igreja. Dela emana todas as celebrações e para ela todas se voltam. O início do tempo pascal, ele é marcado pela celebração da vigília pascal, a mãe de todas as vigílias. Esse título eu acho muito bonito. E antigamente, a vigília pascal era feita em uma vigília mesmo. É que hoje, se a gente for fazer isso, vai ficar o padre, o sacristão e 2 ministros na igreja, né? Mas se nós fôssemos pegar pela liturgia em si, o ideal seria que nós começássemos à meia-noite e terminássemos por volta das 5, 6 da manhã, com o nascer do sol. Porque foi na madrugada que o Senhor ressuscitou. Mas, repito, se a gente fizer isso, fica o padre, 2 ministros e o sacristão só lá na igreja, né? Não fica mais ninguém. Por isso que a gente antecipa, né, para 7, 8 horas da noite. O importante é que tem que estar escuro à noite já para poder celebrar. Nela, na Vigília Pascal, se lê a história do povo de Israel até a maior libertação, que é a libertação do pecado, ocorrida pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa salvação. A Páscoa dura 50 dias e se encerra com a celebração de Pentecostes. Pode passar. E o tempo comum, que nós estamos nele, inclusive. Embora seja chamado de tempo comum, esse tempo não tem menos valor do que os demais, não. Pelo contrário, é o tempo da catequese, é o tempo da caminhada com Jesus, é o tempo do cotidiano dele. É marcado pela catequese contínua dos evangelhos, seja nos dias das semanas, os dias feriais, que nós lemos primeiro o evangelho de Marcos, depois de Mateus, estamos em Mateus, capítulo 18, e depois o evangelho de São Lucas, seja nos domingos, eu escrevi errado aí, escrevi comingos, mas é domingos. Ano A, Mateus, B, Marcos, C, Lucas. Então, é uma catequese contínua. Se a gente perceber, se formos na missa todo domingo, a gente vai perceber que um domingo é continuidade do outro, do evangelho, né? O ápice do tempo comum é o domingo, como nos demais tempos. Pode passar. Não, acho que você pulou um. Essa encíclica é uma encíclica do Papa João Paulo II, Dies Domini, o dia do Senhor, que vai falar da importância do domingo como Páscoa semanal. Ele vai dizer assim: essa ligação íntima do domingo com a ressurreição do Senhor é fortemente sublinhada por todas as igrejas, tanto do Ocidente como do Oriente. De modo particular, na tradição das igrejas orientais, cada domingo é Anastasimus Emera, ou seja, o dia da ressurreição. E precisamente por essa característica é o centro de todo culto. Para nós também. À luz dessa tradição ininterrupta universal, vê-se com toda clareza que, embora o dia do Senhor, o domingo, tenha suas raízes, como se disse, na obra da criação, porque é o primeiro dia da semana, então relembra a criação, e mais diretamente com o repouso bíblico de Deus, contudo é preciso fazer referência especificamente à ressurreição de Cristo, ou seja, nós celebramos não apenas o primeiro dia da semana, mas o 8º dia da semana, não é, padre? Mas a gente não tem só 7 dias? Pois é, mas se a gente for pegar a teologia do Evangelho de São João, nós vamos ver que vai dizer lá que no 8º dia da semana, no 8º dia Jesus apareceu, ou seja, é esse 8º dia que nós celebramos. É o que faz o domingo cristão ao repropor cada semana a consideração e a vida dos crentes, o evento pascal, de onde emana a salvação do mundo. Por isso que o domingo, ele é o mais importante, o dia mais importante de missa. A gente pode ir na missa todos os dias da semana, mas o domingo é o principal. Porque no domingo nós celebramos, toda a comunidade cristã se reúne para celebrar o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo.
Porque Jesus ressuscitou no domingo. Então, domingo é o dia da ressurreição, o dia do descanso semanal. Aqui nós terminamos a parte do ano litúrgico. As perguntas a gente vai deixar para o final. E nós vamos entrar agora nos objetos litúrgicos. Isso é só uma pincelada também, né? Então, os objetos litúrgicos são objetos sagrados. Essa é mais uma formação para ministro, mas, enfim. Utilizados para o culto divino, os sacramentos e, de modo particular, a Eucaristia. Em hipótese nenhuma pode ser usado para outro fim, senão para o culto divino. Então, os objetos que são abençoados, que são utilizados na celebração divina, não pode ser utilizado para outro fim, senão para o culto divino. Pode passar. O cálice. Ele é o objeto mais importante da missa, pelo fato de que ele contém o sangue de Cristo. É uma taça de metal ou outro material digno, geralmente com algum enfeite. Aí a gente entra numa grande polêmica. Padre, pode de vidro, disso, daquilo? A igreja fala que tem que ser de um objeto digno, material digno, que não se quebre, né? Enfim. Mas daí cada um usa da maneira que acha melhor, né? Enfim. Mas o objeto mais importante da missa é o cálice. Pode passar. A patena, que é esse disco, que é conjunto com o cálice. É o disco onde fica a hóstia magna, a hóstia grande, né? E ela faz conjunto com o cálice. Próximo. Âmbula, cibório ou píxide. São 3 nomes para a mesma coisa. Mas eu acho interessante o significado da palavra âmbula. E muitas vezes nós não pensamos. Âmbula é aquilo que anda. Tanto que, como é o nome do carro onde os doentes andam? Ambulância. Olha que interessante. Então, é aquilo que se anda. Ou seja, é o local onde se armazena a Eucaristia para a comunhão dos fiéis. Então, para andar com a Eucaristia, para distribuir aos fiéis. E se guarda também a Eucaristia, conserva-se dentro do sacrário. Então, pode ser chamado tanto de âmbula, de cibório ou de píxide. Tanto faz. O sacrário, ou como o povo chama, santíssimo, né? Mas o nome certo é sacrário. O lugar do sagrado. É o objeto onde se guarda a reserva eucarística para a comunhão dos enfermos ou dos fiéis dentro do sacrário, né? Então, o sacrário é um objeto que é feito justamente para isso, para guardar as reservas eucarísticas, seja para adoração, para oração pessoal, mas a primeira finalidade dele foi justamente para a comunhão dos doentes, depois que veio essa questão da adoração. Próximo. Ostensório. É um objeto onde se coloca a hóstia de adoração, a hóstia maior, a hóstia magna, para a exposição solene e adoração dos fiéis. Acho que todo mundo conhece, né? Só para dar uma pinceladinha. Pode passar. O turíbulo e a naveta, utilizado em celebrações mais solenes. Padre, tem algum dia que não pode usar o turíbulo e a naveta? Só na Sexta-feira Santa. O resto, todos os dias pode se usar. Não há restrições para usar o turíbulo e a naveta. É claro que por conta financeira, né, porque incenso e carvão é caro, nós deixamos para os dias mais solenes, né? Também porque senão alguns fiéis, tipo a nossa irmã Bernadette, quase infarta, né, com a fumaça do turíbulo. Então, é o objeto destinado a portar o carvão em brasas e a naveta, o incenso, para utilizar principalmente na missa. Por que principalmente? Porque pode ser utilizado numa adoração ao Santíssimo, uma liturgia das horas solenes que é celebrado e etc e tal. Né? Então, mas é principalmente para missa, né? Próximo.
Então, basicamente é essa a minha colocação, né? Sobre os objetos litúrgicos e o ano litúrgico. Eu não sei se alguém tem algum comentário, alguma dúvida, né? Pode fazer nesse momento. O momento é reservado para isso. Alguém quer perguntar alguma coisa para o padre? Fazer algum comentário? Não esqueçam de colocar o nome no chat, tá, pessoal? Sobre os paramentos, as roupas do padre, sim. Então, os paramentos, né, ele daria uma outra aula, mas basicamente, vamos resumir muito rápido aqui. A túnica ou a alva que o padre usa, né, representa a pureza de coração que o padre deve ter para celebrar o sacrifício. A estola é que eu estou muito longe das minhas coisas. Estou dentro da minha casa, mas eu estou longe, senão eu pegaria para mostrar, né? Mas a estola é aquela faixa que o diácono usa de maneira transversal e o padre usa caída nos ombros, né? Que é justamente o sentido da autoridade sacerdotal. E a casula, que é um manto mais solene que é utilizado para a missa, né? Para batismos, casamentos e outras celebrações, utiliza-se ou só estola ou capa pluvial. Mas para a missa, é túnica, estola e casula. Tem padre que usa só túnica e estola? Ok. Né? Tem padre que usa tudo. Eu, por exemplo, gosto de usar tudo. Né? Mas isso vai de cada um. Tem outros paramentos também, como, por exemplo, o véu humeral, mas eu acho que isso seria mais motivo para uma outra aula, né? Que a gente falasse só sobre os paramentos. Sobre os cantos litúrgicos. Vamos lá. O canto na missa, ele é algo que faz parte da vida cristã. Na verdade, antecede a vida cristã, porque os judeus eles já tinham cantos litúrgicos, que eram justamente os salmos, né? Então, os salmos foram os cantos litúrgicos por excelência da época do povo hebreu. E a igreja foi adaptando isso para si. Né? Então, no que consiste os cantos litúrgicos? São os cânticos utilizados na celebração da missa, principalmente, né? Da missa, principalmente. Mas que são os cânticos que são usados, por exemplo, e devem sempre ser levado, deve sempre levar em conta a natureza do tempo, ou seja, o tempo pascal, cânticos pascais. Padre, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou saber, né? Por exemplo, eu disponibilizei aqui para Divino Pai Eterno, no começo da quaresma, uma lista de cantos, né? Claro, eu sempre deixo muito como opcional, né? Porque existem uma gama também, isso daí daria outra aula, né? De cantos litúrgicos. Por exemplo, existem os cantos litúrgicos da linha carismática. Eu acho engraçado que quando você vai quando eu vou numa paróquia celebrar, você o que você vai cantar? Ah, aqui nós cantamos os cantos litúrgicos. Porque na cabeça das pessoas, de algumas pessoas, canto litúrgico é canto do folheto. E não necessariamente. Pode ser o canto do folheto. O canto do folheto é uma espécie de canto litúrgico, mas não unicamente. Por exemplo, vou dar um exemplo de canto litúrgico mais ligado à renovação carismática. Comunidade Católica Shalom. Eles produzem vários CDs de cantos litúrgicos. Ou então dos focolares. Os focolares também têm CDs de cantos litúrgicos. Então, o canto litúrgico é o cântico que se encaixa na liturgia.
para aquele momento. Então, o canto de entrada tem que ser um canto que expresse o mistério celebrado. O canto de ofertório, a questão da entrega a Deus, né? De ofertar a Deus o pão e o vinho, e com o pão e o vinho a nossa vida. O canto de comunhão tem que estar de acordo com o evangelho, né? É um canto de... Pode ser de adoração? Pode também. Mas tem que estar de acordo com o evangelho do dia, né? Enfim, e as partes fixas, né? Que é o ato penitencial, o de louvor, o santo, que deve seguir sempre a mesma estrutura, né? Então, acho que sobre os cantos litúrgicos seria mais isso, né? Em que momento o padre usa a cor rosa? O padre usa a cor rosa em dois momentos em dois domingos do tempo comum, do tempo tanto do Advento como do tempo da Quaresma, que é o terceiro domingo do Advento e o quarto domingo da Quaresma. O que significa o rosa? É a esperança de uma coisa que vai chegar. Então, não é a alegria do branco, nem a tristeza, entre aspas, do roxo, a sobriedade do roxo, mas é uma mistura do branco com o roxo, que é o róseo, né? Então, é utilizado nesses dois domingos. Os paramentos, eles não são considerados objetos litúrgicos, eles são paramentos, né? Para o padre se paramentar, né? Então, os objetos são aquilo que se usa na celebração. Os paramentos é aquilo que o padre, ou diácono, ou ministro, etc. e tal, usa, né? Basicamente seria isso. Não sei se respondi tudo, se tem mais alguma questão. No chat, o senhor respondeu tudo, padre. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Não. Padre, O fica à que vontade. significa OPA? Boa pergunta. Eu não sei o significado da palavra, não. Mas eu vou procurar saber, tá? Mas o significado da palavra OPA eu não sei. Mas para nós é a roupa que os ministros usam, né? É chamado de OPA. Mas o que significa eu não sei, não. Provavelmente Jesus cantava, assim, os cânticos dos Salmos, por exemplo. Né? Nós vemos isso no final da ceia. Agora, eu não me recordo em qual evangelho que nós encontramos isso. Qual dos quatro evangelhos que vai dizer que eles cantaram os salmos e saíram. Então, provavelmente, Jesus também cantava. As orações dos judeus eram cantadas, né? Parte das orações. Aqui o Antônio está parabenizando pela catequese. Alguém mais quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? O padre, eu estou pesquisando aqui na internet em questão da palavra OPA. Ela não tem um significado fixo dela, mas ela significa uma veste ampla, similar a uma túnica usada em cerimônias religiosas para ministros extraordinários da Eucaristia. Então, não é uma sigla, é a palavra OPA, mas é uma veste ampla. Aproveitei aqui pesquisar. Alguém mais quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Não, padre. Bom, pessoal, antes da gente encerrar, pedir para o padre dar a bênção. Lembrando que semana que vem nós não teremos um encontro, né? Semana que vem a gente descansa. Daqui a 15 dias a gente tem novamente que, se tudo correr bem, vai ser Paulo Thierry, tá bom? Padre, quero agradecer muito ao senhor de coração pela participação, pela ótima aula que o senhor nos deu, foi magnífico.
quantas coisas, quantos detalhes, né, que tem a liturgia, o ano litúrgico. Eu achei muito interessante quando você falou da Âmara, eu sou ministro da Eucaristia, e essa ligação que você fez com a ambulância, né, muito interessante, muito importante. Dá para compartilhar com os ministros lá na igreja. Eu queria para que o senhor encerre com a bênção final para nós. Acho que o padre Nelson entrou hoje, né? Estava com compromisso, revisou. Então, eu gostaria que o senhor encerrasse com a bênção final. E lembrando que semana que vem a gente descansa e na outra semana, daqui 15 dias, nós estamos em encontro de novo. Padre, muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite da Escola Catequética através do Padre Nelson, né, que fez esse convite para nós, para mim, né, faz um bom tempo que ele me convidou para dar essa aula e sempre que precisar de mim, estou à disposição, né? Muito obrigado, padre. Estou à disposição de todos. Então, muito obrigado pela atenção, pelas perguntas também, enfim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre todos vós, sobre os vossos familiares, sobre as vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Deus abençoe.